Léo, mas já que a gente tá no podcast aqui, tu também tem podcast, né? A gente vai falar então aí sobre o Tamo Junto, quando que tu criou, como é que surgiu essa vontade, assim, né? Agora muita gente tá fazendo podcast, assim, Sim. mas quando é que tu pensou assim, olha, vale a pena também, vou fazer um podcast? E pelo que eu vi, o teu podcast, ele é mais de entrevistas, né? Ele não é um podcast exatamente de humor, Exato. apesar de que tem muito humor, por causa do personagem e tudo, né? Mas também tem bastante entrevista, assim, sempre tem um convidado, né? E aí tu conversa com ele sempre utilizando o personagem de forma com bastante humor, mas falando sobre coisa séria também, né? Sim. Na verdade, ali no podcast até eu não faço muito humor, né? É mais o Léo entrevistando porque eu quero contar a história da pessoa que está ali. Que eu acho que esse é o importante, né, da entrevista ali. Documentar isso para as pessoas, né? Delas saberem pegar um ídolo ali e saber como é que ele começou, como é que foi a história dele, o que ele pensa, né? As coisas. Então, eu montei o podcast para isso. Chegou num ponto que, inclusive, eu conversei com o pessoal aqui da ProHub antes de montar o podcast, que eu vi que era o momento do podcast no Brasil. Já estava estourado vários canais de YouTube aí, famosos, né, com podcast. E eu pensei, pô, o Léo é um gaúcho atualizado, né, conectado, que ele tem que fazer o que está no momento da internet, que é podcast. Então, eu vou ter que ser um podcaster, né? Então, fui para essa linha do podcast. Aí nós montamos ele, foi em agosto do ano passado. Hoje a gente está com mais de 50 convidados que a gente já faz um por semana. E aí eu tive a honra de receber grandes amigos ali para poder conversar e contar um pouco da história deles, né? Então eu recebi ali, como tu falou já, o prefeito, né, Sebastião Melo, foi um dos últimos agora. A gente vai receber o vice-prefeito também, que vai vir ali conversar com a gente, falando dessa questão da capital do churrasco, do Parque Harmonia ali também ele vai conversar com a gente. No meio político, já recebi também, falando da política, a Manuela Dávila, né, que é do PT. PCdoB. PCdoB agora, isso. Foi do PT. Ela foi candidata, né, pelo PT nas últimas eleições contra o atual presidente, né? É, então, eu recebo dos dois lados, né? Recebi o senador Reis, que é de direita também. E recebo o pessoal da esquerda e da direita e do centro, enfim. Eu não tenho posição política. Ideologia Sem política. ideologia política, é um programa plural, fala para todo mundo. Porque isso é uma coisa também que tu tocou num assunto que eu acho que é importante a gente falar, né, cara? Que a gente precisa ter humor na vida, a gente precisa rir, precisa ter esses momentos depois da pandemia, mas hoje a gente precisa também entender que precisa ser debatido os assuntos, não discutir, brigar, mas debater e dar espaço. Né? Porque hoje, se tu tá na bolha do lado esquerdo, tu só vê conteúdo do lado esquerdo. Se tu vê alguma coisa da direita, tu é contra, tu não quer ouvir, tu não quer, tu reclama, tu xinga, tu, né? Virou nicho, né? Virou nicho. E aí, se tu é tu é da direita, tu só quer ver coisa da direita e tal, e fala mal do cara da esquerda. E aí, então, tipo assim, eu lá recebo pessoas da esquerda e da direita, e tomo pau também do público, porque tipo, recebi a Manuela Dávila, os caras me chamando de comunista, me chamando não sei do quê, que é o comunistão de apartamento, que papapá. Mas não é isso. Eu não tô lá pra dar palanque pra ninguém. Não é isso. É pra conversar. Uma entrevista. Uma entrevista, porque se tu quer formar a tua opinião política, se tu quer mudar o Brasil, quer mudar o teu estado, quer mudar o Brasil, tu tem que conversar com as pessoas que podem fazer isso. Os políticos trabalham em prol do povo. É pra ser assim, né? Não é bem assim, mas é pra ser isso. Sim. Então, tipo, se eles estão ali tendo um espaço, eu quero saber qual é a opinião da Manuela, qual é a opinião do Bolsonaro, que a gente também já conversou, já tentamos trazer o Bolsonaro, eu acho que agora na eleição a gente vai trazer ele. Eu vou trazer todo mundo, porque eu acho que tem que ter esse espaço. Né? E hoje eu vejo assim que quando eu chego nos lugares, claro que o pessoal sabe sobre os vídeos que eu faço de humor, mas cara, todo mundo fala do podcast. Porque eu vi a tua entrevista com não sei quem, eu vi lá com o João Luiz Correia, eu vi com o Paulo Costa, eu vi Ficaram boas mesmo, eu assisti também. Obrigado. Show. Então eu tô dando espaço para todo mundo. Vai um cara que é cantor tradicionalista, vai um comediante, vai um cantor, vai o político. E agora, esse ano de eleições, né, eu acho que é importante a gente ter um posicionamento de entender todos. Né? A gente não pode ficar fechado só num pensamento e não...
e não querer debater com ninguém nada, né? Você, não, vou ficar aqui dentro desse mundo que eu vivo aqui, tudo que é externo eu não vou querer e eu vou odiar, né? Não, tu tem que ouvir, cara. Escuta mesmo que seja para debater, para dizer assim, eu não concordo com o que tu falou aqui, né? Mas sem ofensa, eu acho que a gente tem que ter espaços para poder conversar. E o podcast é isso, né? Como a gente é um tá espaço falando de conversa. De podcast, tem um podcast que é bem famoso até, foi um dos expoentes dos últimos anos, que é o Mamilos Podcast, do site Brainstorm 9, o B9. E o bordão deles de início já é exatamente sobre isso, né? Que eles preferem fazer pontes do que provar pontos, né? E é o que eu tenho repetido na escola, porque na escola a gente tem também pessoas de todas as posições políticas e tudo, né? E isso tem trazido bastante conflito antes e agora depois da pandemia, né? Sim. E o que eu digo pra eles na escola é que a gente precisa conviver, né? Exato. Os políticos estão fazendo o trabalho deles, certo ou errado, eles estão fazendo o trabalho deles e ganhando muito bem pra isso, né? Agora a gente não precisa se matar dentro da escola e na nossa comunidade por causa deles, Exatamente. né? Então tem que ouvir, a gente tem que aprender a conviver independente da posição política, né? Sim. Até porque a escola é a própria formadora de opiniões, né? Então isso é importante. Exato, cara. Pra gente ter uma ideia, isso é tão fato que a gente diverge aqui sobre algumas coisas e a gente faz podcast junto, de forma civilizada. Então não tem por que Sim. se matar por causa disso. Exato, Pelo cada um tem contrário. a sua opinião, Sim, e se mas tu respeita. respeita do outro, Sim. entendeu? Tipo, tu vai argumentar alguma coisa, o cara vai te dizer uma coisa, tu vai dar um fato, vai dar uma coisa, né? Exercer Essa conversa é sadia, Sim. né? A briga, a ofensa não é sadio, né? Então, agora nas eleições ali, tipo, vou receber o Lula, vou receber o Bolsonaro. As minhas portas estão abertas, os convites já foram feitos para eles. Se vão me xingar porque eu entrevistei o Lula, se vão me xingar porque eu entrevistei o Bolsonaro, eu tô abrindo um espaço para conversa. Se tu quer... ninguém tem político de estimação, a gente tem que dar o espaço para as pessoas, porque daí se tu é um cara... Eu vou entrevistar o Bolsonaro lá, o cara que é da esquerda, ele tem que ouvir o que o cara tem a dizer para formar a opinião dele mesmo. Para dizer assim, não, o Bolsonaro falou isso, não concordo com isso. Ah, mas aqui até que ele tem razão. A mesma coisa o Lula. Ah, não, vou entrevistar o Lula. Aí o cara que é da direita vai falar, porque vai me xingar. Não, ouve o que o cara tem a dizer. Aí tu pensa assim, concordo com isso, discordo daquilo. Na civilidade, a gente vai crescendo a coisa, vai todo mundo pensando. Agora, se a gente fica fechado, sem... Aí tu não pode falar nada. Vira guerrilha, né? Vira guerrilha, cara. E aí hoje tu não pode falar mais nada, não pode debater. Eu acho que é importante o debate. Né? Então, o podcast Tamo Junto, ele tem essa coisa de ser plural, de ser para todos, de falar para todos. Né? E eu não dou minha opinião no podcast. Eu não vou dizer nada de futebol, de religião, de política, de nada. Mas eu dou espaço para quem é perito nisso falar sobre, que é a pessoa que está do outro lado falar sobre. Né? Então, eu pergunto as coisas e deixo a resposta deles, né? Eu achei legal o teu podcast com o prefeito, que tu teve algumas perguntas que eram bem perguntas nossas mesmo, que a gente tinha dúvida em relação àquilo. Então é teu papel de cidadão mesmo, perguntando coisas comuns, assim, para um político, como funcionam as coisas, por que foi aprovado ou não tal lei. Então são coisas assim que são dúvidas nossas que tu faz essa mediação, né? Transfere nossas dúvidas pro podcast, pra entrevista. Bacana. Sim. Isso. Obrigado. Perguntei exatamente as coisas que eu tinha na cabeça. Eu não fui com pauta, assim. Eu fui lá e vou perguntar pra ele as coisas que as dúvidas que eu tenho, né? Então ele vai responder. Uma conversa normal, uma entrevista, então tem que ser tudo na espontaneidade, né? Isso é muito importante.